Ok, eu estou de volta. Ai, 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 programa ao vivo, uma delícia. Você está ao vivo aqui do Estúdio da Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF Bovespa Nova Bolsa. Eu converso com o Dr. Fernando Penteado Cardoso, engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, e hoje presidente do FONGE, não, desde 2001, presidente da Fundação AgriSUS. No começo do programa, o senhor falou um pouco da AgriSUS. Como é que a AgriSUS financia? Eu queria que o senhor me desse um exemplo, que tipo de projeto que os senhores ajudam a virar realidade? Como eu disse antes, os nossos estatutos limitam os financiamentos da AgriSUS aos assuntos relacionados à fertilidade do solo. O objetivo é que o solo seja sustentável, quer dizer, ele perpetua a sua fertilidade para gerações futuras, como eu disse antes. Anunciados, então, que nós estamos prontos a financiar, recebemos as propostas de projetos, e desde que sejam dentro de 3 categorias. A primeira categoria é a educação individual. Aí financiamos bolsas de estudo, bolsas de mestrado, bolsas de doutoramento, sempre relacionadas a uma pesquisa dentro do quadro da fertilidade do solo. Depois nós financiamos também a educação coletiva. São os eventos em que o assunto é debatido por uma plateia, onde muita gente ao mesmo tempo pode receber os ensinamentos necessários. Chamamos isso de educação coletiva. E também financiamos bibliotecas, assinaturas de revistas e outros instrumentos de educação que atingem um grupo de pessoas e não um indivíduo. E terceiro ponto, chamamos de embasamento da educação. A educação não pode ser feita sem uma base do que ensinar. O que deve ser ensinado tem que ser estribado numa pesquisa agronômica confiável, para não ficar chutando números e chutando opiniões. Aí financiamos, então, as pesquisas agronômicas por este país afora. No primeiro bloco, o senhor falou do prêmio Nobel, Norman Borlaug, né? Sim. O senhor tem uma relação com ele bastante profícua, né? Bastante amigável, porque uma vez o Dr. Borlaug, isso na década de 90, fez uma palestra que me impressionou muito lá na cidade uma das cidades dos Estados Unidos. Então eu disse, olha, escrevi uma cartinha a ele. Eu conhecia muito de leve de algumas convenções que eu frequentei, mas muito de leve. Escrevi, olha, você está entusiasmado com o Brasil, mas está faltando alguma coisa de sensibilidade. Quer vir amassar um barro conosco? Ele aceitou. Então, em 1995, fizemos uma turnê excepcional pela região do Cerrado, principalmente o principal interesse dele, transformar a terra fraca em terra de alta fertilidade. Esse que era o maior interesse. Andamos por esse Brasil afora e ficamos muito amigos. Aí tivemos várias oportunidades de nos vermos em outras convenções, em outras visitas. Em 2004 eu recebi uma notícia que ele estava interessado em voltar ao Brasil. Eu disse, ótimo. Então organizamos em 2004 uma nova turnê, principalmente para o Mato Grosso, depois a região de abertura dos Cerrados. E tivemos aí, com um grande sucesso, fazendo essas visitas. Isso tudo resultou numa amizade que me honra muito, que foi uma grande alegria conviver com um homem daquela estatura, porque ele era um homem excepcional. Ele era agrônomo? Era engenheiro agrônomo. E lá nos Estados Unidos não se chama engenheiro agrônomo. Como é que chama? Lá é agrônomo. Só. Agrônomo. Agrônomo. Engenheiro ficou por conta da nossa coisa latinidade. de francês que inventou na França e nós copiamos os franceses. Temos essa mania. Esse programa Boa Cobertura se enquadra em que categoria daquelas que o senhor falou? É coletivo, né? Bom, quando se organiza um dia de campo, é uma educação coletiva. Sim. E nós estamos querendo promover e oferecendo financiamento para encontros de lavradores, para verem como se promove uma boa cobertura.
Nós notamos que, de uns tempos para cá, que o ponto fraco do plantio direto é uma certa falta de cobertura. Em outras palavras, que pode ser melhorado. E, em geral, o lavrador adota coisas que ele vê. Ver é muito melhor do que ouvir. E nós notamos que a pesquisa agrícola já tem a metodologia, a tecnologia para obter uma boa cobertura. E que muitos não seguem ainda porque não estão convencidos e, às vezes, porque não tiveram nem notícia disso. Daí criamos o programa da boa cobertura, que são demonstrações simples do que pode ser feito e do que dá certo. Na verdade, quando a gente fala em plantio direto, é assim, se eu plantar milho, depois plantar soja e fica aquele resto do milho lá digamos, na terra ou não. Quando existe a erva daninha possibilidade, você põe... você abordou bem, quando existe a possibilidade de uma safrinha de milho, realmente o milho deixa bastante resíduo para a cultura seguinte. Mas ainda pode ser melhorado, por exemplo, introduzindo no milho safrinha ou no milho de verão uma braquiária, por exemplo, consorciada. Aí existe uma gama de soluções para cada problema. O mais simples é o milho com braquiária, porque enriquece a massa que vai ficar para a cultura seguinte. Ela fica mais abundante. Na verdade, essa cobertura ela mantém o solo numa temperatura mais amena, falando de uma maneira geral, né? Mantém os insetos lá, aqueles micro, enfim, aquela vida que tem lá embaixo, né? E não revolve a terra, que faz a terra e acabar assoreando o rio. Essa palavra é meio complicada, né? Bom, não é isso, mais ou menos? Mais ou menos, mas a principal vantagem é que a terra recoberta, ela vai pouco a pouco aumentando a sua permeabilidade. E aí as águas da chuva se infiltram e raramente as águas excedentes correm ao longo do solo. Mas quando os resíduos são abundantes, mesmo nessas chuvas excepcionais que resultam em algum escorrimento, ele é lento, vagaroso e não leva terra no final do declive, assoreando rios, assoreando baixadas e tudo isso. De modo que esse é um efeito importante. E a prática do plantio direto, vou pedir mais um intervalo, quer dizer, ela como resultado melhora a produtividade, mas você vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu converso com o Dr. Fernando Penteado Cardoso, engenheiro agrônomo, exalc USP. Minha orelha eu acho que encurtou, agora o fio não consegue ficar parado atrás dela. Ele é presidente da Fundação AgriSUS. Estamos falando aqui da agricultura que vocês ouvem falar todo dia, sustentável. Hoje vocês estão ouvindo falar um especialista, que é o Dr. Cardoso. O site da AgriSUS eu acho legal, eu frequento. É www.agrisus.org.br. Tá bom? Vamos ao intervalo, eu volto já.